Vamos à 10ª aula do nosso curso. A gente vai falar de um assunto muito importante, que é uma das coisas que mais me ajudou a ser mais produtivo, que é trabalhar a energia mental. Então, a energia mental é a energia que a gente tem para ter o raciocínio, para conseguir pensar naquela atividade intelectual que a gente está fazendo, no nosso estudo, no nosso trabalho, que é o que a gente chama hoje de o trabalho do conhecimento, o trabalhador do conhecimento, que é basicamente o que a maioria de nós faz. Se você está interessado aqui nesse curso, é por isso. O seu cérebro é a sua principal ferramenta de trabalho e saber cuidar dele, saber utilizá-lo bem, vai fazer toda a diferença para você ser mais produtivo. E o cérebro é um dos tecidos que mais consomem energia no nosso corpo, que pode acontecer uma hipoglicemia cerebral quando a gente usa ele demais e cria esse desgaste. Então, quando a gente consome, por exemplo, um excesso de informações, é como se a gente tivesse um computador com várias abas abertas, o celular com vários aplicativos abertos, que ele começa a ficar lento. Então, provavelmente esse é o cansaço que também você sente aí ao longo do dia, especialmente depois do almoço, que o raciocínio começa a ficar lento, você se distrai mais fácil, você tende a procrastinar mais, você tende a fugir ali para as distrações digitais, né, quando você já está com esse nível de energia mais baixo. Então a gente precisa começar a trabalhar isso de uma forma mais inteligente, porque esse cérebro cansado vai demorar mais para raciocinar. E a gente não quer essa demora. A gente quer que o nosso cérebro funcione da melhor maneira possível. E nessa aula e nas próximas eu vou ensinar como a gente vai trabalhar melhor isso. Uma coisa que vai ajudar muito, e vem aqui do livro do Tim Ferriss, o Trabalho 4 Horas por Semana, é o que ele chama de uma dieta pobre em informações. Então imagina seu computador aí no exemplo que eu dei anteriormente. Você começa a salvar um monte de arquivo, você começa a lotar a sua área de trabalho, as suas pastas estão todas uma bagunça, você vai fazendo um monte de download aí de programa que você nem usa. Com certeza isso vai causar uma queda da performance aí da sua máquina. E com o nosso cérebro não é diferente. Por isso que o Tim Ferriss propõe aqui essa dieta pobre em informações. Ele cita essa frase aí de um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, o Herbert Simon, que diz o seguinte: uma riqueza de informações cria uma pobreza de atenção e uma necessidade de alocar essa atenção de forma eficiente. Então, quanto mais informação a gente tem, e hoje a gente está num mundo que é rico de informação, mesmo por todos os lados, né? A gente é bombardeado com uma quantidade de informação absurda. E se a gente não conseguir controlar isso, a gente vai sendo inundado por essas informações e nosso cérebro vai funcionar mais lento, como eu comparei aí do programa de computador que não roda bem, porque tem um monte de programas abertos consumindo a memória de trabalho, a memória RAM do computador, e com a gente é a mesma coisa. Então a gente precisa cuidar do que entra. E o cuidar do que entra é o quê? Os estímulos que vêm aí. Notícias, redes sociais, as notificações de aplicativo que hoje não param. O tempo de tela, a gente tem feito algumas pesquisas aí, visto que o tempo de tela para muitas pessoas está acima de 8 horas por dia. Então olha o tanto de informação que é consumida nessas mais de 8 horas por dia. Não é de assustar que depois, na hora que a gente tem que parar para estudar, parar para fazer um trabalho concentrado, a gente não consiga. A gente não consegue ler um livro. Por quê? O nosso cérebro está hiperestimulado com uma quantidade de informações muito grande. Então a gente tem que ter um filtro em fofocas, gente conversando várias coisas, TV, rádio. Então a gente vive na sociedade do barulho, que a gente está sempre lotado de informação o tempo todo. A gente tem que dar uma controlada nisso para ter mais energia mental e para ser mais produtivo. Então lembra lá do que a gente falou antes. A gente quer ser produtivo porque a gente tem uma meta, a gente quer alcançar algo e por isso a gente está lançando mão aqui de vários métodos para chegar nisso. Uma coisa é filtrar informações que são irrelevantes
porque elas acabam aqui, ó, consumindo a nossa atenção, elas acabam criando uma pobreza de atenção. E a gente vive hoje o que se chama da economia da atenção. Várias empresas estão disputando a nossa atenção e a nossa atenção vale dinheiro. Então eu quero que a partir de agora você passe a decidir como vai utilizar a sua atenção. Isso a gente trabalha muito melhor lá no nosso curso Temperança Digital, que ajuda você a desenvolver bons hábitos com relação ao uso da tecnologia. Você pode procurar mais informação lá sobre o nosso curso, que isso vai te ajudar de uma forma muito mais profunda a lidar com esse excesso de informações. E o nosso cérebro, ao longo do dia, funciona nesse ritmo que é chamado ritmo ultradiano, que é o ritmo que acontece dentro do dia. O nosso foco ele não é linear, que ao longo do dia ele é contínuo, mas ele tem momentos que ele aumenta e tem momentos que ele cai. Isso é a sabedoria da gestão de energia, que eu falei muito bem aí nas aulas anteriores. É você saber que tem um pico de atividade, você vai ter uma intensidade, e depois você precisa aqui desengajar para ter uma recarga da energia. Depois você vai fazer um intervalo, vai recarregar essa energia para voltar a ter um alto desempenho. Então, os autores dizem isso sobre o estresse. O estresse não é uma coisa necessariamente ruim. Com o estresse é quando a gente vai ter um crescimento, a gente vai forçar para ter um desenvolvimento. Mas esse estresse precisa ser seguido de recuperação. Então a pior coisa que a gente faz é trabalhar num contínuo ali o dia todo, numa intensidade alta, que na verdade nem é tão alta assim. É um modo multitarefa que a gente vai alternando entre várias atividades e acaba que a gente nunca alcança o desempenho. Então se você passar a trabalhar nesse ritmo de alta intensidade, intervalo para desengajar, alta intensidade, intervalo para desengajar, você vai render muito mais. Na próxima aula eu vou falar como que você vai planejar isso melhor no seu dia. E eu queria que você pensasse até a próxima aula qual a profissão que domina muito isso e é uma profissão que é especialista em produtividade, que entende sobre o ritmo ultradiano. Você pode até colocar aí nos comentários para ver se você acerta e aí na aula 11 eu vou contar para você qual que é essa profissão. Então, eu te vejo lá na próxima aula para saciar essa tua dúvida e eu te ensinar um pouquinho mais sobre energia mental.